Eu achei que era ataque espiritual, eu achei que tudo isso que eu estava vivendo, as percas, todas as dificuldades, eu pensei que poderia ser uma ação maligna para atrapalhar aquilo que Deus estava fazendo. Só que em nenhum momento eu parei para perceber que talvez seria o próprio Deus quem estava permitindo tudo aquilo acontecer na nossa casa, na nossa família. Eu não consegui ver isso, atribuir isso a Deus. Talvez você foi levado ao deserto e ainda não entendeu que o que você está passando é um deserto que Deus te colocou. E as dificuldades, as tempestades, não é ação maligna, não é colheita de plantio errado. Talvez simplesmente seja ação e permissão de Deus para chamar sua atenção para o propósito que Ele tem, para o novo tempo que ele tem, para um nível mais profundo que ele quer te levar, levar a tua casa, e você precisa aprender a obedecer. E é assim que eu quero iniciar já esse vídeo dizendo para você que esse processo que eu ainda estou vivendo com a minha casa, a obediência é o que mais me chamou a atenção disso tudo. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu falei que traria aqui parte do testemunho do nódulo, a nossa mudança para essa cidade, enfim. Esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou compartilhar sobre o que Deus tem feito, sobre como nós identificamos e estamos dando passos de fé diante de tudo aquilo que estamos vivendo com o Senhor. Espero que esse vídeo chegue nas pessoas certas, nas pessoas que precisam receber as palavras que eu vou dizer aqui. Esse vídeo como resposta das suas orações, resposta das suas perguntas. Você não está só, Deus está vendo e Ele está agindo. E tudo que Ele quer de você é obediência. Para iniciar aqui, quando nós nos mudamos para esta cidade onde nós estamos, vocês me desculpem que eu tô chorando, eu tô parando muito, mas vamos lá, vai dar certo. Quando a gente chegou aqui, eu era uma Elvira. A Elvira que achava que tinha fé, que era obediente, que era disponível para Deus, que era o Senhor dar um comando, eu estava prontamente para dizer sim e seguir aquilo que Ele havia me pedido. Só que desenrolar da nossa mudança, nossa adaptação aqui na cidade, o Senhor, bem no início, ele fala algo comigo, eu não consigo responder com sim. Eu fico dividida e percebo que eu não tinha tanta fé, que eu não era tão obediente assim. Começo a perceber que eu não dependia tanto dele. Aquilo que ele estava me pedindo era tirar a minha segurança, sabe? Era onde eu estava segura. Então, foi muito difícil. E vocês vão entender, tá? Eu vou começar aqui agora dizendo por partes. Bem no início da nossa chegada aqui, nós instalamos mais uma unidade da nossa loja. Nós temos loja de roupas, é com isso que nós trabalhamos. E eu e meu marido somos sócios há quase 10 anos. Então a gente abriu mais uma unidade aqui nesta cidade e avançamos, acreditando que esse seria o comando do Senhor para nós aqui. Foi a terceira unidade que nós abrimos aqui, então a gente estava muito feliz, estávamos vivendo um novo tempo, acreditando que seria mais um avanço, mas as coisas começaram a dar muito errado. A gente começou a ter muita dificuldade com colaboradores, tinha muito cliente, a loja enchia, mas a gente tinha dificuldade nas contratações. Logo após também tivemos golpes, percas financeiras, que a gente faz compras, né, através do online. Muitas coisas foram acontecendo. Também tivemos dificuldades com o interno que já estava formado do time, gravidez, né, ao mesmo tempo, e várias coisas foram acontecendo. Até que eu me lembrei de algo que Deus havia falado comigo quando eu cheguei aqui. Deus falou para mim: "Elvira, saia da loja". E quando eu ouvi aquilo, eu não entendi. Eu não entendi esse comando que Deus me deu, eu não entendi por que que ele estava falando isso, sendo que a parte feminina, quem cuidava tudo era eu, né, lá é loja masculina e feminina, o marido ficava com a parte masculina e com todo o administrativo.
Eu ficava com a parte do marketing, também com a parte do feminino, de compra, enfim. E eu só sei que eu não sabia o que fazer. Eu falei para o meu esposo também não soube receber isso, porque ele precisava ouvir também de Deus esse comando. E ali eu comecei a ficar dividida. Foram muitas dificuldades, muitas percas, e sem contar também na nossa instalação, né, na casa, localização onde nós estávamos, foi tudo muito difícil. Era muita dificuldade, sim, sabe. Parecia que estávamos fazendo a coisa errada. E ali foi quando Deus, ele não falava algo novo para mim. Ficava sempre a mesma palavra: "Sai da loja". Para vocês entenderem, quando foi no final do ano eu comecei a adoecer, de tanta exaustão, de tanta demanda, sobrecarga. Eu comecei a fazer tudo de uma vez, eu abria, fechava, por falta, né, de colaborador, então eu comprava, era tudo, 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 tudo passava por mim, eu limpava a loja, eu fazia atendimento e treinava novas pessoas, até que eu consegui novas colaboradoras que deram certo, mas nisso eu já estava desgastada, meu marido desgastado, porque nós tínhamos feito um investimento e agora eu ouvia algo totalmente contrário da voz de Deus, dizendo para eu sair desse investimento. Meu marido, sem entender, pensava: "Como assim? Nós acabamos de investir, nós acabamos de dar mais um passo, mais um desafio e agora você sai". Era como se eu estivesse abandonando o projeto. Então, ali naquele momento foi muito difícil, porque o Senhor, ele só falava isso comigo: "Sai da loja". E aí eu comecei a me questionar. E aí eu comecei a perceber que o que que vai ser se eu sair? Como o meu marido vai lidar? Porque é difícil, a gente construiu isso, não era algo simples para largar na mão dele e ele sair fazendo agora sem mim. Coisas que ele não fazia. Parece ser algo simples. Ah, seu marido é o provedor, você sai, vai para dentro de casa e ele toma a frente de tudo. Mas não era tão simples. Eu fazia boa parte de tudo com ele, e para ele pegar essas 3 lojas sozinho nas costas e sair fazendo, não dava. O sentimento que veio no coração dele, o sentimento que veio no meu coração, né, era um sentimento de exaustão. Por outro lado também era como se fosse um abandono, né. Mas existia também uma preocupação, porque a gente sempre fez esse formato, e agora vamos mudar o formato e o que vai ser? Vai cair a produção, porque quem atuava nessa área, quem fazia a gestão disso, quem estava nessa função não está mais. E não temos ninguém ainda pronto para assumir essa função. Então, a queda da nossa produção, dos nossos resultados viria. Com todos os nossos planos que a gente já tinha feito, os projetos a médio e longo prazo, teria que ser abortado, porque agora o time estava desfalcado. Se eu tomasse essa decisão de sair da loja agora, a gente não ia conquistar e alcançar na mesma velocidade que nós estávamos indo. Então, basicamente, não era uma decisão simples. Nós sabíamos que ia afetar a nossa programação, a nossa área financeira. Com isso, talvez não daria para a gente sustentar esse novo empreendimento. Eu não consegui dizer sim para o Senhor e eu continuei trabalhando, continuei fazendo, mas sempre orando e pedindo para Ele me ajudar, para Ele mostrar, para Ele trazer clareza. E eu fazia propósito, eu fazia jejum, mas não vinha nada novo, era sempre a mesma coisa. E nesse meio todo, assim, eu fiquei sem rede de apoio nenhuma. Eu vim para essa cidade, a rede de apoio que eu tinha, meus pais, meus irmãos, cunhados, sogros, ficaram todos na outra cidade, então não tinha ninguém para me ajudar com meu filho, não tinha ninguém para me ajudar em alguma outra demanda que eu tivesse extra. Nesse meio tempo, Israel, a gente tinha que se virar para dar conta de tudo.
uma cidade que estava caminhando em outra velocidade, em outro tempo. Agora a gente estava mais presente na igreja, nas atividades, estávamos servindo, enfim, foi um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. Isso tudo eu sempre perguntava: "Senhor, o que está acontecendo?". E aí foi quando no final do ano eu adoeci, eu dei ansiedade e eu não sabia o que era isso. Eu fui saber o que é ansiedade quando eu tive. Aquela pessoa que era cheia de força, que corria para lá e para cá, já não estava conseguindo mais. Tinha vezes que eu estava ali dentro da loja e eu tinha que entrar para dentro da sala, porque eu começava a tremer e tremer e tremer, o meu pulso tremia, eu começava a passar mal, eu começava a chorar, faltava ar, eu não conseguia respirar porque eu estava ansiosa. Era pedido que eu tinha que fazer, era mercadoria que tinha que chegar no prazo, porque senão a gente ficava sem. Coisas da loja que eu tinha que fazer, divulgação, fotos, colaboradores, venda, enfim, muitas coisas eu tinha que lidar. E lidar com a casa, lidar com o filho, lidar com o casamento, ministério. Eu comecei a adoecer e eu fiquei ansiosa, eu fiquei sobrecarregada. Minhas noites não eram mais noites tranquilas, eu deitava e eu não conseguia dormir porque faltava ar, novamente meu pulso formigava, eu passava mal. Então, diversas vezes eu fiquei à noite pedindo para Breno ora comigo, me ajude para eu me acalmar. Por várias vezes eu pensei em comprar um remédio, um calmante. Pensei também em ir ao médico. Enfim, já iniciou o ano e eu ouvi do Senhor isso. Enquanto eu lavava o meu banheiro, fui tomada pelo Espírito Santo. E ali Deus falou: "Eu vou te parar. Me entregue os seus cabelos". Depois eu trago para vocês também aqui que essa semana, eu preparando aqui o roteiro, o Senhor ele me revelou que era a entrega dos cabelos. Mas quando ele disse: "Eu vou te parar", literalmente ele me parou. Naquele momento, novamente, falei com o Breno, meu esposo, também fiquei sem entender. Eu falei: "Bom, eu tô doente", porque nesse tempo eu descobri 3 nódulos no meu seio, no início que nós chegamos aqui. E eu fiquei fazendo acompanhamento de 6 em 6 meses. Então eu comecei a achar que eu estaria com algo mais grave. Mas a categoria, né, do nódulo não tinha sido uma categoria que poderia ser algo maligno. Até então era somente acompanhamento de 6 em 6 meses. E ali naquele início de ano, eu buscando em oração para saber o que que o Senhor queria de nós para aquele ano, o que que o Senhor tinha para falar naquela temporada, como eu sempre faço todos os finais de anos e inícios de ano, eu busco me retirar para saber o que que Deus tem para aquele tempo. E aí foi quando eu subi para o meu banheiro e Deus falou comigo. Aí me veio um medo no coração. Eu falei: "Pronto, eu estou doente". Ele disse que vai me parar, pediu para eu entregar os cabelos. O que que isso significa? Eu estou doente. A entrega dos cabelos depois eu quero compartilhar com vocês aqui, mas eu ouvi isso de Deus e aí eu fui ao médico. Quando eu cheguei ao médico para ver a questão dos nódulos, que agora eu estava cada vez mais preocupada, porque um dos nódulos, ele crescia muito, muito, com o passar do tempo ele ia crescendo cada vez mais e ficando dolorido, eu não estava mais conseguindo dirigir de tanta dor, de tanta dificuldade, então aquilo ali estava me causando um medo. E aí foi quando eu fui ao médico, e o médico ele deu ali uma notícia não muito boa, não faltava mais nada para piorar toda essa situação. Aí o médico disse para mim que agora a categoria tinha mudado e que eu precisava fazer uma biópsia, porque a característica do nódulo, poderia ser maligno, né, então a gente precisava fazer uma biópsia para investigar e entender o que que era. Então, ali eu fiz aquela biópsia e foram os piores 15 dias de espera do resultado na minha vida, porque, assim, eu fiquei apreensiva, a minha casa também, minha família, a gente fica com medo, fica sem entender, né. Tinha muitas pessoas orando por mim, eu cria que o Senhor ele aquilo não era o meu fim, sabe. Não, não, aquilo não era para a morte.
dentro de mim eu ficava declarando todos os dias que aquilo não era para a morte, mas eu já estava numa situação muito difícil, enfrentando muitas dificuldades, não só eu, como meu marido também. Então, assim, o homem ele tende a esconder mais, né, todas as emoções, os sentimentos, tudo que acontece, então ele é um homem muito forte. Eu louvo a Deus, glorifico a Deus por ter me presenteado ele como esposo, porque no meio disso tudo ele permaneceu de pé, ele segurou, porque nesse ano, como eu havia falado, que Deus disse no início do ano que me pararia, ele me parou. Eu parei de ir para a loja como eu ia, eu não consegui mais comprar, eu não consegui mais estar do lado do meu marido como uma sócia, e ele carregou tudo. E eu agora ia para dar uma força, para ajudar. Nós estávamos com o time completo agora, meu marido começou a comprar o feminino, começou a fazer todas as coisas e eu parei de fazer o marketing, parei com tudo e fui me afastando. Eu estava doente, eu não conseguia ouvir, barulho de mensagem chegando no celular, porque me lembrava dos pedidos, me lembrava, me acelerava, eu ficava sem ar, eu ficava, né, com todos aqueles sintomas e enfim, foi difícil. Eu parei mesmo, eu ia como eu podia, eu ainda tinha que ir, fazia uma coisa aqui, uma coisa ali, mas não como antes, não com a responsabilidade nos meus ombros de trazer ali a parte feminina para a empresa. Meu marido, ele ficou esse ano todo sozinho e nisso ele teve que, se reinventar ali dentro, e ali ele mexeu em todas as coisas, unificando a marca, né, trazendo para um só lugar o feminino e o masculino. Ele deu conta. Glória a Deus, ele deu conta, ele sustentou, ele ficou. E para a gente caminhar já para o fim, eu quero compartilhar uma palavra também que Deus me deu nesse tempo, que foi como uma resposta para algumas perguntas que eu estava fazendo para o Senhor nesse tempo, nesse período. E tá lá em Jonas. Antes de eu ler essa palavra, eu quero dizer basicamente o que foi que eu estava, indagando ao Senhor, o meu coração estava dividido. Eu era uma Elvira, até o Senhor me trazer esse deserto. Eu era a Elvira, empreendedora, que fazia, que dividia o seu tempo ali para servir o Senhor, para evangelizar, para pregar, para cantar, para cuidar de almas, né, para orar, enfim. E a Elvira que empreendia, que era criativa, que fazia acontecer, que estava com a mão na massa no serviço, que podia contar com ela para tudo que ela estava lá fazendo, liderando, né, ensinando ali dentro da empresa, auxiliando meu marido em tudo que ele precisava. E agora eu me encontro no lugar de o que eu vou fazer? Eu demorei para admitir que no meu coração existia essa questão, mas eu comecei a perceber nesse deserto que agora dentro de mim eu me questionava: "Mas e agora, o que que eu vou fazer, Senhor?". Eu achei que isso seria para minha vida, eu achei que isso faria parte de mim. E agora? Qual é o meu título? Qual que é a minha profissão? Sabe? Como eu vou ser reconhecida? Então foi ali nesse lugar que Deus começou a quebrar muito disso dentro de mim. E no deserto, quando você é levado, entenda se isso está vindo no seu coração, é Deus mostrando que acima dos seus planos, do seu diploma, do seu querer, da sua vontade, dos seus projetos, a vontade dele é maior, a vontade dele é melhor, ela é boa, perfeita, agradável. Só que os nossos olhos, eles não conseguem compreender na hora em que nós estamos vivendo. Tudo isso que eu vejo o Senhor fazendo na minha vida, me guiando nesse deserto, é Ele dizendo: "Filha, chegou a hora de você depender 100%, sabe? Existe algo que Deus colocou dentro de mim e eu creio que vai ter esse momento a qual Ele vai me pedir por completo que ponha para fora, que seja exposto tudo isso que Ele derramou, que alcance outras vidas. Então, não é assim da noite para o dia. Tem pessoas que falam que é simples, você precisa dar sim, você precisa avançar, e não é. Dizer sim para o chamado de Deus não é tão fácil como você pensa. Existem barreiras, existem coisas dentro do nosso interior que nós mesmos
criamos, lugares que nós mesmos expandimos, que não foi o próprio Deus. Então agora ele precisa vir desconstruindo isso dentro de nós para nos alinhar com o propósito dele. Então é difícil, são renúncias, são coisas que você tira da mochila, são coisas que ficam para trás para que você possa dizer sim, para que você possa fazer como Eliseu, queime as carroças e siga o profeta. Não é fácil. E eu sei disso hoje. Eu achava que era, eu achava que eu estava pronta. Eu achava que era sim, que o Senhor ia falar e eu ia, sim, Senhor, estou pronta, é agora. E não, eu não estava. E Ele me permitiu esse deserto para dizer: você ainda precisa de relacionamento comigo, um relacionamento ainda mais profundo. E a obediência a isso, eu entendi isso. E nessa passagem de Jonas aqui vai dizer, no capítulo 1, foi quando o Senhor veio me respondendo sobre o meu título, sobre quem eu seria, quem eu era, sobre a vaidade, sobre o orgulho, sobre tudo que eu comecei a questionar e eu falei, isso tudo está dentro de mim. Eu não quero perder os meus status, eu não quero perder quem eu sou, quem eu criei. E eu percebi que a minha identidade ainda não estava completamente nele. Eu ainda estava pegada em coisas, sabe? E nós somos levados, ainda mais com essa era que nós vivemos, a estar pegado em coisas. Coisas, coisas, coisas. Isso não te define. A sua identidade tem que estar firmada em Cristo. Porque se você tiver, você está nele. Se você não tiver, você também estará nele e nada vai te derrubar. Então aqui Jonas recebeu uma ordem para ir para um lugar, só que ele não quis obedecer a ordem que Deus havia lhe dado. Então ele pegou um navio, foi para outra direção e dormiu lá no fundo desse navio. E aqui eu quero ler com vocês a partir do verso 4. Olha só o que diz. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um chamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Aqui começaram as percas, porque não era o inimigo, era Deus. Deus soprou um vento forte. Eles perceberam que o navio estava quase arrebentando. Então, no desespero de tentar parar com aquilo, de tentar trazer uma solução para que o navio aguentasse com eles em mar, eles lançam fora toda a carga, tudo aquilo que eles tinham ali dentro, eles perdem para tentar sobreviver. E aqui Deus falou comigo. Eu soprei. E é difícil você acreditar, porque às vezes você cria uma imagem de um Deus que talvez não vá ter uma atitude dessa, de te trazer para perto desse formato. Mas eu entendo que o ser humano tem um coração difícil, teimoso, de se curvar para o propósito de Deus. Então, ele faz isso para nos trazer para perto do propósito. Então, aqui vai falar no verso seguinte que, enquanto isso, Jonas ele tinha descido ao porão e ele se deitara e dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, os marinheiros combinaram em lançar a sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça se abater sobre eles. Então lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Aqui a gente vê que Jonas caiu num sono profundo. Jonas, ele estava fugindo, literalmente. Ele estava procurando tampar os seus ouvidos, os seus olhos e não se importar com nada do que estava acontecendo. É isso que a gente faz. Muitas das vezes Deus fala e nós não queremos ouvir o que Ele está falando. E com isso, atrasamos o processo e permitimos percas acontecerem porque nós estamos simplesmente tampando os nossos olhos e os nossos ouvidos para aquilo que Deus está falando. Então, agora eles identificaram que Jonas era quem estava causando tudo aquilo. E aqui está onde Deus falou comigo.
a pergunta que eles fizeram para Jonas. E aqui nesse dia Deus falou: filha, é isso que eu vejo sobre você. E a pergunta foi: por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão, Jonas? De onde você vem? Qual é a sua terra? Que povo você pertence? E aqui Jonas responde: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens se apavoraram e perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? O Senhor fala: qual é a sua profissão, filha? É que o Senhor falou: qual é a sua profissão, filha? Como foi dito para Jonas. E Jonas respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. O Senhor falou comigo: Elvira, não apoie em nada, pois você é a adoradora. A sua profissão é me servir, me amar, me obedecer, e eu te chamo para isso. Eu pude perceber que talvez não era ação maligna. Eu pude perceber que não era ataque, não era o diabo tentando impedir com que eu avançasse aqui nessa terra, mas sim a mão de Deus tentando me trazer para perto da voz dele, daquilo que ele tinha para o propósito, para a profissão a qual ele tinha me separado, porque cada um de nós temos um propósito, cada um de nós carregamos uma missão, um chamado. Então Jonas aqui é nítido que Jonas, ele carregava uma ferramenta, ele carregava uma porção, e não era para aquele navio, não era para o mesmo serviço que aqueles homens estavam sendo designados. O que Jonas carregava era para outro tipo de serviço. Então aqui basicamente ele estava entrando em um navio, indo para um lugar aonde o Senhor não tinha propósito para ele, onde não existia um propósito para a vida dele naquele lugar. O destino que Deus tinha para ele era totalmente diferente. Então, aqui a gente já vê Jonas dentro do navio com habilidades, ferramentas, com porção que não era para aquele lugar. E isso fez percas, fez tempestade alcançar aquele navio, alcançar aqueles homens que estavam vivendo o propósito que Deus tinha para eles, estavam no caminho certo, na habilidade que Deus havia colocado dentro de cada um deles, estavam caminhando para o destino que de fato fazia parte da missão, da profissão deles. Mas Jonas tentou se infiltrar ali e cair no sono profundo, numa morte espiritual, um lugar aonde ele não queria cumprir a missão que era para ele cumprir. E muitas das vezes é assim com as nossas vidas. A gente quer fazer coisas que Deus não nos chamou para fazer. A gente quer entrar em navios que Deus não nos chamou, em profissões que Deus não nos chamou. Jonas, ele tinha habilidades, ferramentas, porção para outra profissão, para outro trabalho, sabe? Ali Deus queria que ele fosse alcançar aquelas pessoas. Muitas das vezes o veículo que nós vamos usar com Deus, quando nós estamos na dispensação de Deus, na dependência de Deus, vai ser outro. E isso assusta as pessoas. E isso nos assusta. Por isso que eu pude perceber que eu não dependia de Deus, que eu não obedecia, porque Jonas ali, agora, ele diz que deve ser lançado. Pede para aqueles homens que lancem ele no mar. Por que Jonas diz isso? Porque Jonas sabe o que tem que ser feito. Jonas sabe que quem Deus quer é ele, e não a carga, não ferir aquelas pessoas, atrasar o processo e o processo daquelas pessoas. Não, Deus queria trazer Jonas para perto através da obediência, do relacionamento. Então Jonas, ele fala: me lancem no mar. Jonas, ele tinha confiança de que ele não morreria. O Deus
Todo-Poderoso a qual ele servia iria resgatá-lo e ele iria ouvir a sua oração de arrependimento. Jonas clamou, se arrependeu ali dentro, né? Do peixe, que mais para frente eu vou falar isso. Jonas, ele sabia o que tinha que ser feito. E o que que acontece quando a gente sabe o que tem que ser feito, mas não faz? Nós atrasamos processos, nós prejudicamos a carga, nós prejudicamos o trabalho, nós prejudicamos a missão. Jonas ali, ele estava prejudicando a missão. E ali naquele momento que aqueles homens lançam ele no mar, ele é pego por um peixe, um grande peixe é enviado pelo Senhor e engole Jonas. E lá dentro desse peixe, Jonas ora. Jonas se arrepende, confessa ao Senhor que ele, de fato, não queria cumprir, mas que ele reconhece que ele precisa obedecer à voz do Senhor. Então, o meio a qual o Senhor agora usa para que Jonas vá cumprir o propósito e a missão dele. Jonas, ele não está usando um navio, agora Jonas vai para a missão dele através de um peixe. Ele é levado através de um peixe. E isso assusta muitas das vezes as pessoas e principalmente nós que estamos no processo. Porque a forma qual Deus vai fazer, nós não sabemos. A ferramenta que Deus vai usar, nós não sabemos. Como Deus vai nos levar, nós não sabemos. E isso nos assusta. Porque a maioria das vezes, as coisas que Deus usa é para confundir os sábios. São coisas loucas. São coisas que, para o homem natural, é impossível de dar certo. Então, é para tirar mesmo a nossa segurança, é para tirar mesmo os nossos pés daquilo que nós chamamos de firmeza e se assegurar totalmente em Deus. Então, o meio a qual Jonas chega para cumprir o seu propósito, a sua missão, na sua profissão, que era ser servo do Deus Todo-Poderoso, ele vai através de um peixe, ele é levado em um peixe e não em um navio. E quantos de nós estamos entrando em navio, sendo que Deus já tem um peixe preparado para nos levar? Então, Deus não precisava usar o peixe, mas devido à desobediência de Jonas, foi necessário usar o peixe. Foi isso que Deus falou comigo, sabe, nesse tempo todo, filha. Eu tenho uma profissão, eu tenho um chamado em mim para você. Não se apegue nisso, não apegue a sua identidade. Eu sou aquilo que você precisa. Nesse nesse processo todo que eu ainda estou vivendo, estou aprendendo, estou deixando Deus alinhar o meu coração, o meu esposo, naquilo que o Senhor tem para fazer nesse tempo. De como Ele vai fazer eu não sei, mas eu quero dar o meu sim, quero dar o meu passo de obediência, quero pregar, quero falar, quero ensinar, quero usar os meus dons para Ele, para a glória dEle. Mas nisso tudo eu entendi que a obediência ela não é só uma ação, a obediência, ela é um relacionamento. É a forma que Deus usa para se relacionar com seus filhos. Se você está tendo uma ordem, um comando de obediência da parte de Deus, saiba que Deus está te convidando para se relacionar com Ele, no nível mais profundo, no nível mais íntimo. Então, todas as vezes que Deus te pedir algo, te direcionar algo, Ele não está tentando tirar nada de você. E sim, ele está tentando te trazer para mais perto dele, para conhecer mais partes dele que você ainda não conhece. Tantas vezes eu orei e falei: Deus, eu quero conhecer os tesouros escondidos do teu coração. Eu quero conhecer mais de ti. E é nesse caminho que ele nos faz conhecê-lo. Então, muitas das vezes, Deus só está respondendo orações que você fez. E não é do formato que você pensa. Não é do formato que nós pensamos. Esteja atento, porque Deus fala, Deus sinaliza, Deus mostra. E se esse vídeo chegou para você, eu tenho certeza que é um sinal de Deus para te dizer: obedeça, escolha obedecer, escolha se render à vontade dele. É um convite dele te chamando para se relacionar mais profundo, para um nível de obediência, para um lugar de relacionamento. Ele não quer tirar nada de você, ele não quer te machucar, pelo contrário, ele quer te trazer para perto, para que você conheça e descubra partes dele ainda, da face dele que você ainda não viu através do relacionamento
que se chama obediência. Então, no próximo vídeo eu vou contar sobre a cura, dos nódulos e vou continuar compartilhando com vocês também sobre o que Deus me deu esses dias, né, a revelação sobre a entrega dos cabelos. Fique por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder quando eu postar um vídeo e que você possa compartilhar com mais pessoas, pois eu sei que esse vídeo vai chegar nas pessoas certas. E é isso. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha recebido tudo na totalidade que Deus tem para você. Um beijo, fica na paz e até o próximo.